Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu acho que esse vídeo aqui é o mais importante que eu tenho no meu canal. Aqui eu vou explicar para vocês o porquê de quando a gente vai gelar cerveja no cooler ou no isopor, se nós adicionarmos sal no gelo, a cerveja vai gelar mais rapidamente. Bom, dentro da química está incluído no assunto que nós denominamos de propriedades coligativas. Então eu vou explicar isso aqui para vocês e ao final eu vou dar uma outra dica que vai gelar sua cerveja ainda mais rápido. O termo coligativa significa união. Então, propriedades coligativas são propriedades alteradas pela adição de um soluto e também dependentes da quantidade de soluto adicionado, como por exemplo você adicionar sal ao gelo. Então, a adição de um soluto, ou seja, uma substância que vai ser dissolvida no líquido, ela vai causar alteração da temperatura de congelamento, temperatura de ebulição, pressão de vapor e pressão osmótica. Nesse vídeo a gente vai falar desses três primeiros itens. Começando então com a pressão de vapor. Pressão de vapor, para quem não lembra, é aquela pressão exercida pelos vapores de um líquido que estão próximos à superfície sobre os gases atmosféricos. Ou seja, quanto maior for essa pressão de vapor, mais fácil é um líquido evaporar. Significa também, que quanto maior a pressão de vapor, maior vai ser a volatilidade de um líquido. Eu só não vou me estender aqui porque tudo que vocês precisam saber especificamente a respeito da pressão de vapor já está incluído nesse vídeo aqui. Mas para a gente aqui o que interessa é que sempre que a gente adiciona um soluto numa solução, ele vai interagir com as moléculas do líquido, dificultando que elas evaporem, ou seja, ele vai diminuir a pressão de vapor do líquido original. Então, se a gente adicionar sal, açúcar, água, ela vai evaporar mais lentamente que se a gente tivesse apenas água. E o nome então desse efeito do soluto sobre a pressão de vapor, a gente denomina tonoscopia. E já que a adição de um soluto ele vai aumentar a interação entre as moléculas do líquido, dificultando a sua evaporação, ele também vai dificultar a ebulição. Então, sempre que a gente adicionar algo no líquido, vai ser necessário aquecê-lo acima da temperatura de ebulição normal. Então, nesse caso, a água que tem uma temperatura de ebulição 100 graus Celsius, se a gente colocar um pouco de sal, açúcar ali e dissolver, a temperatura de ebulição da água vai ser maior, por exemplo, 105 graus Celsius. É por isso então que se a gente tiver água fervendo e colocar ovo, açúcar, sal, qualquer coisa nela, a água vai parar de ferver. Por quê? A sua temperatura de ebulição foi aumentada. Então vai ser necessário continuar aquecendo a água, aumentando a sua temperatura, até que ela chegue à nova temperatura de ebulição e comece a ferver novamente. O nome desse efeito da adição de um soluto na temperatura de ebulição se chama ebulioscopia. E agora então a gente vai entrar na parte mais importante do nosso vídeo, que é o efeito da adição de um soluto sobre a temperatura de congelamento, ou seja, a temperatura de fusão. Bom, a gente viu que a adição de um soluto ele atrapalha a temperatura de ebulição. E aqui ocorre também a mesma coisa, porque quando a gente resfria um líquido para ele entrar em congelamento, para ele solidificar, ao adicionarmos um soluto, ele vai atrapalhar a organização das moléculas no estado sólido, então ele vai dificultar com que o líquido se solidifique. Dessa forma, então, ele vai diminuir a temperatura de solidificação. Significa o quê? Que vai ser necessário a gente resfriar o líquido a uma temperatura abaixo do normal para que esse líquido solidifique. E é por isso então que o pessoal lá dos Estados Unidos, Canadá, Europa, quando eles estão em um momento de muita nevasca, eles adicionam sal na neve para facilitar a sua remoção. Quando eles adicionam sal na neve, vai haver a diminuição da temperatura de fusão, então isso vai fazer com que o gelo derreta mais facilmente, diminuindo então a formação de blocos de gelo e facilitando a sua remoção. Esse abaixamento da temperatura de fusão de um líquido, afetada pela ação de um soluto, se chama crioscopia. Então, gente, a adição de um soluto ele vai sempre potencializar a interação das moléculas de um líquido, levando dessa forma à redução da pressão de vapor. Isso vai implicar em duas coisas, a diminuição da temperatura de fusão e o aumento da temperatura de ebulição. Então, para lá entender por que a adição de sal no gelo vai esfriar a cerveja mais rapidamente. Bom, primeiro de tudo, a transferência de calor nessa situação aqui de um baldinho de gelo na qual a gente coloca a cerveja dentro, ela vai sempre haver por condução, ou seja, contato físico. E o calor vai sempre migrar do material mais quente para o mais frio, ou seja, aquele que tiver maior temperatura para o menor. Isso se estabiliza quando todas as temperaturas forem iguais. Mas olha, o que acontece microscopicamente quando a gente aquece ou resfria um material? Acontece o seguinte, todas as substâncias são formadas por moléculas, átomos, íons, e todas essas partículas têm um estado de agitação. Quanto maior o estado de agitação, maior a temperatura desse material. Então, por exemplo, se você pega um garfo e aquece ele com um isqueiro, no local onde você colocou a chama, ele vai aumentar o estado de agitação das partículas.
E essas partículas vão aquecendo, vão transmitindo calor ao longo de toda a sua estrutura continuamente por contato. É por isso que aquelas taças de vinho têm esse formato, para dificultar o aquecimento do líquido pela nossa mão quando encostamos no copo. E quando a gente resfria, acontece a mesma coisa. Então vamos fazer de conta que isso daqui é um gelo e isso daqui é a sua garrafa de cerveja. Quando você coloca o gelo encostado na sua garrafa, ele vai roubar o calor dessa garrafa, diminuindo então o estado de agitação das moléculas da garrafa de cerveja. E dessa forma então, vai havendo a diminuição de estado de agitação das moléculas da garrafa continuamente ao longo de toda a sua estrutura. E é por isso então que tem materiais que são considerados condutores e isolantes térmicos. Os condutores são aqueles que permitem com facilidade a condução de calor via contato físico. Por exemplo, os metais, eles aquecem facilmente. Já os isolantes são aqueles que impedem, dificultam a condução de calor, como por exemplo plástico, madeira, vidro e o isopor. O isopor, gente, quando ele está tampado, fechadinho, ele isola a transferência de calor somente no seu interior. Então por isso que o ideal é que o isopor esteja sempre fechado. Então agora entendendo como que se dá a troca de calor, a gente precisa ter uma ideia do que fazer para gelar a cerveja mais rapidamente. Isso, gente, vai estar sempre vinculado à superfície de contato, ou seja, a gente precisa deixar a cerveja com o maior contato possível com uma superfície gelada. E é por isso, então, que gelo em pedaços, aquele gelo triturado, quando a gente pega esse saco e joga no chão, ele vai funcionar melhor que grandes peças de gelo, grandes cubos de gelo. E para fechar o nosso vídeo, vai aquela dica que pode salvar o seu churrasco. Me diz aí se você já utilizou isso alguma vez, e se não utilizou, faça isso daí algum dia e me responda aqui depois o que aconteceu. Então anota aí, você vai precisar de um saco de gelo, meio quilo de sal, sal fino, sal grosso tanto faz, e meio litro de álcool, um álcool de cozinha normal. Então olha, você vai misturar tudo isso aqui muito bem dentro do isopor, coloca as suas latinhas totalmente submersas, deixa fechado e espera uns 15 minutos. Então nesse tempo, a primeira coisa que vai acontecer é que o sal vai reduzir a temperatura de fusão do gelo. Então ele vai virar água a uma temperatura menor que 0 graus Celsius. E esse que é o esquema, gente. O sal vai fazer o gelo virar água sem alteração de temperatura, ou seja, permanecendo em temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Então com isso, essa água super gelada vai envolver totalmente a sua latinha, as suas garrafas, gelando de uma forma muito mais eficiente. E se quiser verificar isso, dá para fazer um teste bem simples. Basta você colocar um tanto de gelo num recipiente e no outro recipiente a mesma quantidade de gelo adicionado de sal. Se você deixar sua mão ali por alguns segundos, você vai sentir muito mais frio naquela mão na qual tem o sal. Então olha, basta adicionar o sal que o processo vai ser mais rápido. Agora o grande esquema aqui desse vídeo, para você acelerar ainda mais o resfriamento da sua latinha, é adicionando o álcool. O que acontece? O álcool é um líquido que possui baixo calor específico. O que significa isso? Baixo calor específico significa que é mais fácil você esquentar ou esfriar o material. O álcool tem 0,6 de calor específico, enquanto que a água tem 1. É muito acima. Olha, veja bem, o ferro tem 0,1. É por isso que é muito mais fácil a gente aquecer um metal, ele aquece rapidamente. E para verificar isso, existe um teste também muito simples. Basta você colocar um tanto de água de filtro num recipiente e o mesmo tanto de álcool em outro. Se você colocar as mãos uma em cada recipiente, você vai sentir mais frio, mais gelado naquele que tem o álcool. Acontece que ambos vão estar à mesma temperatura, ou seja, a temperatura ambiente, e ambos também vão estar a uma temperatura abaixo da sua pele. É por isso que eles vão roubar calor. Só que o álcool, por ter baixo calor específico, essa transferência de calor vai ocorrer de uma forma muito mais rápida. Por isso a maior sensação de frio. É por isso então que o álcool vai potencializar ainda mais a perda de calor da cerveja, gelando assim mais rapidamente. Então me diz aí se isso ajudou você a gelar a sua cerveja. Um abraço!